Oi, gente, que bom estar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu estudo do Vem Segue-me. Esta semana nós recebemos a designação de ler João 2, 3 e 4. E eu vou te contar que muitas coisas me chamaram a atenção, mas eu vou falar sobre 3 histórias que estão conectadas, porque todas elas falam sobre conversão. E quando nós pensamos sobre conversão, nós sabemos que a conversão é um processo. Ela não acontece de maneira rápida, mas ela é gradual. É dia a dia. Essa conversão, ela implica uma mudança de comportamento. Mas, muito mais que isso, uma mudança na nossa natureza. E quando nós lemos João 2, nós vemos sobre o primeiro milagre do nosso Salvador. São as bodas de Caná. É um casamento. Nesse casamento foi convidado Cristo, foi convidado os seus discípulos, estão todos aí na festa. A gente não sabe exatamente o papel que tinha Maria, se era anfitriã, mas sabemos da sua importância aí, porque ela percebe que acabou o vinho, então ela procura o seu filho, o seu primogênito, e diz para ele: acabou o vinho. Então, nesse momento, ela ordena aos servos que faça tudo o que Cristo pedir, né? E eles trazem água, e aí ele realiza o primeiro milagre. Ele transforma a água em vinho. A gente vê o milagre. Nós não vemos o processo. Mas sabemos que existiu um processo, ainda que ele tenha sido milagroso. E pensando sobre isso, a gente consegue ver aí em João 2 ainda, quando esse vinho é levado para um mestre sala, que é aquela pessoa que vai provar e vai dizer a qualidade do vinho. E era costume na época você distribuir para os seus convidados o melhor vinho. E depois você vai colocando um vinho de menos qualidade, porque as pessoas já estão aí fartas, nem todo mundo quer tomar vinho, então você vai diminuindo essa qualidade. E quando o mestre sala vai provar o vinho, ele diz assim: você deixou o melhor vinho para o final da festa. Ou seja, houve um processo contrário aí. Aquele vinho era o vinho milagroso de Cristo. A gente escuta às vezes essa frase, né? Ai, fulano mudou da água para o vinho. Ai, fulano agora é membro de uma igreja, ele está completamente diferente. E às vezes a gente vê essa mudança como algo repentino. Mas na verdade as mudanças, elas acontecem gradualmente. Elas são todas processo. O processo de conversão é um milagre. E a gente pode se perguntar: que tipo de vinho sou eu? Que tipo de vinho eu me transformei? Será que no melhor vinho? Quando a gente vai para João 3, nós vemos uma outra situação. Se trata de um homem chamado Nicodemos. É o príncipe dos judeus. Ele é um homem importante, um representante do Sinédrio, é um fariseu. E ele procura o Salvador. Ele procura o Salvador já à noite, já quando anoitecia. Eu não sei se ele estava tímido. Eu não sei se ele não queria ser visto. Eu não sei se ele estava com vergonha. Mas a verdade é que ele procurou o Salvador já à noite, quando você não tem a luz do sol. E nessa entrevista pessoal que ele teve com o Salvador, em que somente os dois estavam presentes, e que somente um deles pode ter relatado essa história para João, e João escreveu, ou foi o próprio Salvador, ou foi Nicodemos. Então, nessa entrevista, a gente vê que Nicodemos ele já acreditava no Salvador, porque ele se aproxima e diz: nós sabemos que tu és mestre, porque vimos os sinais que tens feitos, e esses sinais só podem ser de Deus. Então, as palavras de Nicodemos, a gente já vê que ele acreditava, que ele já tinha uma crença. Mas essa crença precisava ser desenvolvida, ser transformada em fé. Ele acreditava
porque ele viu os sinais, mas ele precisava desenvolver fé. E o Salvador diz uma coisa muito interessante para ele. Ele diz para ele: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entende, porque ele entendeu o sentido literal. Então ele diz: como assim? Porventura pode um homem já sendo velho voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Como é que é isso? Como é que é esse processo? E aí Cristo vai e diz para ele: na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Gente, quanta riqueza a gente tem nessa interação, nessa conversa do Salvador com Nicodemos. Porque primeiro vamos observar. Primeiro o Salvador diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então a gente fica pensando, existe um processo aí. Primeiro eu vejo o reino de Deus. E quando é que a gente vê o reino de Deus? É simples, né? Quando a gente está lá recebendo palestras missionárias, a gente recebe a influência do Espírito Santo, esse Espírito testifica no nosso coração. A gente vai na igreja, a gente se sente bem, a gente tem o desejo, né, de compartilhar daquelas coisas que a gente está aprendendo, que está sentindo. Então a gente está vendo esse reino de Deus. A gente está vislumbrando esse reino também, que é um reino celestial. E nós aprendemos também aí que esse é um requisito necessário. Eu preciso nascer de novo, eu preciso ser batizado como Cristo foi batizado, se eu quiser um dia herdar o reino celestial. Então, primeiro eu vou sentir esse desejo, primeiro eu vou sentir o Espírito Santo testificar no meu coração. E aí depois ele fala, né, que aquele que não entrar, né, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, olha só que interessante, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então, eu posso ver e não entrar, porque o entrar é algo mais. O entrar, ele está associado com a minha conversão. Não somente ao ato de me batizar. Eu posso até me batizar e não entrar. Simplesmente me batizar, passar um tempo na igreja, mas não ter essa conversão real que é necessária. Essa conversão que é um processo, essa mudança. E a gente vê isso no livro de Mórmon, a gente vê alma, quando ele diz: haveis nascido espiritualmente de Deus, haveis sentido essa poderosa mudança em seu coração. Essa poderosa mudança que só pode acontecer através do Espírito de Deus. É essa mudança completa, essa mudança de comportamento, de atitude, de natureza, esse desejo de não praticar o mal, esse desejo de desenvolver atributos de Cristo, de realmente herdar a vida eterna, de ver o reino celestial. Então a gente vê todo um simbolismo aí do nascimento, como no nascimento é necessário a água, né? De como o Espírito entra no corpo de uma criança, e de como esse nascimento ele é associado ao nosso batismo, essa renovação, e de como esse passo é tão importante para que a gente possa entrar no reino de Deus. Então, gente, ele ensina isso a Nicodemos. E a gente vê que tem toda uma conversação com Nicodemos aí, que não consegue entender muitas coisas, mesmo sendo um homem letrado e instruído nas Escrituras, porque as coisas de Deus se entendem pelo Espírito de Deus. A gente só vai realmente ter um testemunho das coisas através do Espírito. E a gente vê que Nicodemos, ele não é mencionado tantas vezes nas Escrituras, mas a gente pode ver que houve um progresso. Muito mais adiante a gente vai ver uma situação em que oficiais foram enviados para poder prender o Salvador e eles acabaram falhando na missão, e está em toda uma discussão aí, e o Nicodemos se levanta em defesa e diz assim: mas como? Como prender um homem sem antes escutar o que ele tem a dizer e sem ver suas obras? Então, ainda que timidamente, a gente vê que é alguém
que saiu de procurar Cristo no escuro, mas agora está diante de seus companheiros, tentando defender o Salvador, ainda que não tão abertamente. A gente vê também que quando Cristo é crucificado e quando ele é morto, Nicodemos vai lá e leva, mirra, ele leva alguns incensos para o sepultamento do Salvador, o que mostrava a sua convicção. Foi um processo também, essa crença também foi um processo. Quando ele leva esse incenso abertamente, ele já demonstra a sua fé no Salvador. Talvez não a fé que a gente esperasse de um Nicodemos que fosse lá para os príncipes, que desse depoimentos e testemunhos no Sinédrio. Ele não fez isso. Ele não foi aquele defensor da verdade, aquele guerreiro corajoso. Mas houve uma conversão, houve um processo. E a gente vê o reconhecimento disso quando ele leva lá o incenso, quando ele tenta, de maneira talvez não tão corajosa, dizer que acreditava em Cristo. E eu fiquei pensando em Nicodemos e eu fiquei pensando em nós, né? Será que somos como ele? Será que dizemos abertamente o nosso testemunho, o que pensamos? Será que a nossa fé também ela não foi gradativamente aumentando à medida que a gente foi ficando, à medida que a gente foi indo, à medida que a gente foi se fortalecendo, que a gente foi trabalhando, que a gente sentiu esse reino de Deus? Quando nós chegamos em João 3, João 4 agora, nós encontramos a história da mulher samaritana. E a gente precisa entender que os samaritanos eles eram odiados pelos judeus. E tudo que eles queriam era ser reconhecidos pelos judeus. Porque o que acontece? Vocês lembram da época das tribos do Reino do Norte? Lá no Velho Testamento nós estudamos sobre os assírios, quando eles capturaram as tribos do Norte. E eles juntavam, eles deportavam as pessoas, eles mesclavam de vários países. Esse povo se transformou misto. Então muitos gentios e muitos acabaram casando com judeus. E eles faziam práticas horríveis, de assassinatos, idolatria. Então, esse povo que era judeu, que acabou sendo capturado, que acabou se mesclando com os assírios e outras civilizações, eles acabaram sendo rechaçados, repudiados por aqueles judeus que eram os considerados assim de linhagem pura, que não se mesclaram. Então, por muito tempo, os samaritanos foram aquele povo ímpio e rechaçado, aquele povo ignorado, aquele povo que os judeus sequer se comunicavam. Você via um samaritano aqui, você ia para o outro lado, não se podia falar com o samaritano. Eles viviam à margem dessa sociedade. Então o que acontece? Cristo estava indo aí para Galileia, existia um caminho direto para chegar, e esse caminho direto era passar por Samaria. Muitas pessoas preferiam fazer um caminho mais longo, mas não passar por Samaria. Mas Cristo não, ele foi lá e passou por Samaria. Seus discípulos tinham ido comprar comida e quando ele está aí, ele vê o poço. E ele vê essa mulher samaritana que está com seu cântaro porque ela veio buscar água. E Cristo, sendo judeu, se aproxima dela. E quando ele se aproxima dela, ele diz, dá-me de beber. E essa mulher diz assim, sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana? Primeiro era questões sociais da época de um homem se aproximar de uma mulher que estava sozinha. Depois, um judeu se aproximar de uma samaritana, que era desprezada pelos judeus, e ainda pedir água para ela. Então ela diz, você é um homem, tu sendo judeu, pede água. Então é muito interessante porque o Salvador faz toda a sua apresentação de quem ele era. E ele diz uma coisa muito interessante, ele fala assim, deixa eu achar aqui, gente, ele fala assim, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha só, água viva já tinha sido mencionada por Jeremias, como Isaías, que Cristo seria
a água viva e que ele também seria desprezado. Então, essa mulher, ela começa a raciocinar, né? E ela começa já a mudar a maneira que ela fala, né? Os pronomes de tratamento. Ela diz assim: Senhor, você não tem nem como tirar a água. Você não tem nenhum cântaro. O poço é fundo. Como você fala de água viva, né? Onde é que está essa água viva? Como é que você vai tirar a água viva, né? Cadê essa água viva? E Cristo diz: qualquer que beber desta água terá sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água para a vida eterna. Então ela diz: Senhor, dá-me dessa água. Dá-me dessa água para que eu possa beber e para que eu não precise mais vir aqui tirar essa água do poço. E aí é quando o Salvador diz assim para ela: chama o teu marido. E aí ela diz para ele: eu não tenho marido. E aí Cristo diz: você teve 5 maridos. E o homem que você vive agora realmente não é o seu marido. Você não mentiu. E ela fica muito impressionada e dessa vez ela diz: eu sei que tu és profeta. E Cristo continua conversando com ela sobre as Escrituras e ela consegue ter essa clareza. E é muito impressionante porque ela acaba reconhecendo Cristo. Ele diz: eu sou. Ele se identifica para ela como o Messias, como o Cristo. E, gente, é tão poderosa essa conversação que ele tem com essa mulher samaritana. E ela acredita que ela simplesmente diz assim, ó, ela deixou o seu cântaro. Ela deixou aquilo que era mais precioso para ela. Ela foi buscar água, certamente para abastecer a sua família. Ia andar uma longa distância. E ela, aquele cântaro, era uma questão de sobrevivência até. Mas ela deixou o seu cântaro. E aí o que é que ela faz? Ela foi na cidade anunciar que havia encontrado o Cristo. Talvez as pessoas não tivessem dado tanto crédito às palavras dela. Porque ela era somente uma mulher samaritana. E com uma vida talvez não nos padrões tradicionais da lei ou dos judeus. Sequer ela era casada com o atual, né, companheiro dela. Mas ela sentiu e a gente vê como houve um processo aí, até no tratamento com o Salvador. Que primeiro ela começa dizendo: sendo tu judeu. Ela trata como um homem judeu. Depois ela muda e chama de Senhor. Depois ela reconhece como um profeta. Depois como o Messias, como o Cristo, o Filho de Deus. É isso que faz o processo de conversão. Faz com que a gente se transforme, faz com que a gente perceba coisas que a gente não percebia. O Espírito nos testifica. E essa mulher, ela deixa o seu cântaro, que ela tinha mais precioso, e ela vai testificar para todo mundo, com toda a sua coragem. Diferente da conversão de Nicodemos, que aconteceu, mas de maneira muito tímida. Um processo muito, muito lento. Que a gente possa realmente ter a coragem de defender o nosso Salvador. Que a gente possa realmente pensar todos os dias na bênção que é ter esse Evangelho na nossa vida. E nas mudanças que Ele nos proporcionou. Então, essa transformação, primeiro a gente começa vendo esse reino de Deus. Depois a gente precisa entrar. Mas para que a gente entre, não é só o batismo, não é só nascer da água e do Espírito, mas é uma decisão constante de seguir os mandamentos. É sair de um estado decaído para um estado de retidão. É mudar a nossa vida. É ser mais semelhante a Cristo. É isso que é conversão. É não ter vontade de praticar o mal. É ter o mundo caindo à nossa volta e ainda assim conseguirmos ter paz. Isso é conversão. E, gente, eu gostei muito de um discurso que o meu marido me mandou, que é um discurso de uma liarona de abril de 2004,
que chama Nascer Espiritualmente de Deus, do elder Alexander Manzos. Ele era 70 diária. E nesse discurso ele conta que ele foi a um ramo na Ucrânia, e quando ele chegou nesse ramo, era uma reunião de testemunho, e ele viu uma jovem mãe de uma criança de 1 ano, em condições muito pobres. Ela subiu no púlpito e ela começou a prestar o testemunho. E ela fala sobre as condições de vida dela, que ela mora numa fábrica, que ela trabalha na fábrica e mora no alojamento com o filho de 1 ano, de como o salário é pequeno e às vezes o salário atrasa, nas condições desesperadoras que levaram ela a ter esperança e a buscar o Evangelho. E ela conta que quando ela se converteu ao Evangelho, 1 mês depois que ela havia se tornado membro da igreja, ela estava cozinhando, fazendo uma pequena refeição para ela e o filho, quando se aproximou uma jovem e disse assim: olha, você vive em condições tão difíceis, né, de tanta escassez econômica, de tanta falta de futuro, de esperança, mas eu sempre vejo você sorrindo. Por quê? E aí essa jovem fala exatamente, né, da alegria que ela encontrou ao se tornar membro da igreja, de como a perspectiva dela do que era felicidade mudou, de como as coisas do mundo que eram tão importantes passaram a não ser o mais importante, mas porque agora ela pertencia ao reino de Deus. E ele conta, né, e ele fala vários exemplos. Ele fala sobre a escritura que a gente vê em Mosias, sobre essa necessidade de nascer de novo, de nascer espiritualmente de Deus e de se manter constante. Sem esse nascimento não será possível herdar esse reino de Deus. E entre tantas coisas lindas que ele cita também a história de um homem que chega num pequeno ramo que ele frequentava. E ele observa que esse homem senta na última fileira da reunião sacramental. Ele senta ali nos últimos bancos, é um homem que está com uma roupa surrada, está um pouco sujo, está barbudo. E que ele senta na reunião, ele começa a observar as pessoas, ele começa a observar os móveis, ele observa tudo. E a reunião sacramental estava maravilhosa, mas ele percebe que aquele homem não está prestando atenção na reunião sacramental. Por fim, o homem levanta, um pouco incomodado, e começa a ir embora. E aí ele levanta e vai atrás do homem. E ele chega e diz: e você já vai embora? E o homem diz: sim, eu não encontrei aqui o que eu procurava. E ele disse: o que é que você procurava? Ele disse: eu sou um homem pobre. Eu tenho poucos recursos, eu tenho uma vida sofrida. E falaram que os membros da igreja eram solidários, eram bons, eram compartilhadores. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei um monte de rico. Olha os seus filhos como estão sorrindo, olhem as roupas das pessoas. E aí ele diz assim: não, mas os membros do nosso ramo, muitos vivem com dificuldade financeira. Muitos não têm uma vida fácil. E aí ele diz para ele: não, eles não podem ser pobres e felizes. O homem acaba indo embora, ele convida o homem para voltar outra vez, o homem não volta. Mas ele diz que refletiu muito sobre aquela experiência e ele disse: aquele homem tinha razão. Os membros do meu ramo não eram pobres, porque nós somos ricos, porque temos o Evangelho. A nossa perspectiva muda. A conversão muda tudo e nos tira do estado de pobreza para um estado de riqueza, um estado de felicidade. Somos agora herdeiros no reino de Deus. Podemos ser chamados filhos e filhas de Deus. É isso que faz a conversão verdadeira. Gente, que o Senhor nos abençoe, que possamos nos converter a cada dia e não só ver, mas entrar no reino de Deus, que possamos transformar nossas vidas como a água foi transformada em vinho, que possamos nascer de novo da água e do Espírito, que possamos, assim como a mulher samaritana, dizer: Cristo vive. E é isso. Até a próxima.